Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Eu vou convidar você para se inscrever no canal, que é de graça, deixar o like, o dislike também é de graça. Ajuda aí, passa para frente, indica para outras pessoas, se acionar o sininho, coloca todas lá, porque não adianta só clicar no sininho, você tem que colocar lá todas ou quais que você quer lá, porque senão você não vai receber a notificação. O Felipe está com problema da notificação. Ele já arrumou isso várias vezes e o YouTube aqui não tá mandando a notificação para ele. Pô! O cara que mais interage aqui comigo, meu curador oficial do canal, quase sócio aqui no negócio, ajuda pra caramba, sempre dá ideias de pautas e ele não tá recebendo notificações. Mas dá uma olhada nisso daí. Hoje eu vou entrar numa questão do opinião, tá? E eu quero construir aqui uma ideia em 3 vídeos. Eu vou falar um pouco da era digital, tá? Então esse primeiro vídeo é o que é a era digital. Depois eu vou fazer um conceito que eu tenho trabalhado, que é o obscurantismo digital, e vou fechar no renascimento digital, tá? Então vamos começar hoje entendendo o que é a era digital. Para muitos, a era digital vai surgir pós-era industrial e ela começa nos anos 70. Eu acho que mais lá na frente a gente vai ver isso um pouco diferente. Eu acho que ela ainda é, os anos 70, os anos 80, eles vão ser um desdobramento da era industrial no sentido da era digital. Então o que é que eles colocam? Você começa a ter uma evolução da era industrial em relação à tecnologia e bens de consumo e de comunicação. Eu acho que o que vai definir a era digital é a relação de comunicação do ser humano. Você vai pegar, por exemplo, a transição da televisão e do rádio. A televisão e o rádio, por exemplo, eles vão ser muito importantes como veículos de comunicação, de trabalhar pensamentos de massa, de trabalhar com massa de manobra. O rádio ele foi importantíssimo nos anos 30 na Alemanha, né, como instrumento de propaganda. A televisão, ela acabou com a guerra do Vietnã, por exemplo, nos Estados Unidos. Foi ela que fez com que os Estados Unidos perdessem a guerra do Vietnã. Foi ela que fez com que vendesse o modo capitalista dentro do mundo comunista, né? Existiam órgãos do governo americano que eles fomentavam a pirataria de material do Ocidente pro Oriente, né, para os países comunistas, para vender um modo de vida. Então existe uma teoria muito forte, assim, eu não lembro o nome do livro agora, teve um cara que ele trata na tese de doutorado dele como que os filmes americanos ajudaram a corroer o comunismo. Eles venderam um estilo de vida que começou a ser muito interessante e as pessoas começaram a cobrar disso. Então eles querem fumar o seu cigarro, eles querem beber a sua Coca-Cola, eles querem comer no McDonald's. Eu já falei isso várias vezes aqui. Eles venderam uma coisa que no fundo toda pessoa quer. Eu sei que a gente não pode se entregar nesse consumismo desenfreado, infelizmente é o que acontece, mas a gente tem que entender que muitos desses mecanismos do consumismo, eles são extremamente sedutores. A gente está aqui numa plataforma extremamente consumista, que ao mesmo tempo permitiu, por exemplo, acontecer a Primavera Árabe. Se você não tivesse a internet, no celular legal, num monte de coisa que tem os seus aspectos negativos, dependendo de como você vê isso, você não teria, por exemplo, o que eu falei. Hoje é muito potente essa coisa de eu estar me comunicando com qualquer pessoa do mundo, para eu poder estar mostrando, né? Quando o pessoal fala, por exemplo, da ideia do golpe no Brasil, que é muito forte, a grande discussão, por exemplo, do Reinaldo Azevedo é, beleza, você vai dar o golpe, eu quero ver sustentar o golpe.
Porque esse mecanismo aqui não vai permitir. Você vai poder filmar de qualquer lugar do mundo e entrar em comunicação com o pessoal. Então, para mim, o momento que acontece a virada da era digital, isso é uma coisa que vai variar muito, na verdade a gente não vai estar aqui. E quem diria que a gente ia viver um momento de ver a história acontecendo na frente. A história sempre está acontecendo diante dos nossos olhos, mas ver essa mudança de paradigma que nem a gente estudava na escola, do renascimento, de você ver, por exemplo, a era industrial, o romantismo, né? Então, assim, a gente está vivendo a mudança deste paradigma, que é o quê? Para mim, a era digital ela vai se concretizar no momento em que a gente se tornou uma aldeia global. Então não é só a evolução do equipamento eletrônico, da indústria eletrônica, mas na comunicação de massa. Então, por exemplo, você vai ter a internet funcionando como uma ligação de todos nós no globo de uma maneira instantânea. É muito louco isso, é muito louco você mandar uma mensagem e a pessoa botar um emoji do outro lado e você sente isso, como você se entrega a essas emoções, como isso mexe com a gente. Então, para mim, a mudança da era digital, ela vai acontecer exatamente no momento em que entra a internet no jogo e a gente começa a desconstruir uma série de coisas. Então tem gente que fala assim, a televisão não existe mais, a televisão é, é coisa do passado. Será? Eu acho que o modo como a gente faz a televisão, o que eu estou fazendo aqui agora? Isso aqui é um programa de televisão, numa linguagem diferente, numa mídia diferente, que eu estou usando os recursos que eu aprendi com a televisão. A televisão teve que se reinventar com o streaming, por exemplo. Ela teve que entender que não é mais ela que vai ditar as regras. Quem vai ditar a regra é o consumidor. Por quê? Porque eu posso escolher assistir na hora que eu quiser, o que eu quiser. Então essa mudança de paradigma é que para mim coloca a ideia da nova era que a gente vai estar vivendo. Então onde que eu vejo a mudança da era digital? A construção da era digital e a solidificação dela como uma mudança de paradigma. O advento da internet tornando o mundo uma aldeia global. Então eu estou conversando aqui, se eu falar em inglês, ou se eu botar uma legenda, eu vou ter um cara, eu vou ter um brasileiro me assistindo em outro lugar do mundo. Eu tenho um amigo filhotão que mora nos Estados Unidos, que ele mora lá e mora aqui com a gente, porque ele está por dentro das coisas que acontecem, ele pode assistir, ele entra aqui no YouTube e ele assiste as notícias do São Paulo, que é o time dele, que ele torce, que ele não vai ver lá em Pittsburgh, você entendeu? Eu pego um monte de informação de outros lugares do mundo, eu vejo documentários. Então, o que a internet vai te possibilitar? Se você tiver conhecimento de outros idiomas, de outros lugares, você vai ampliar esse conhecimento. E esta era a proposta da era digital, que muitos ficavam fascinados com ela. A possibilidade da gente trazer na ponta do dedo, ou do modo mais próximo possível, todo o conhecimento da humanidade disponível a um toque da gente. E isso se mostrava uma coisa muito interessante, muito fantástica, que teve um desdobramento muito doido, que é o que eu vou tratar no próximo capítulo, que é a questão do obscurantismo digital. Do mesmo jeito que a gente teve o acesso a uma série de informações, essas informações, elas não estão sendo processadas de uma maneira ainda de uma forma ideal. Por quê? Porque eu tenho acesso a tudo. Eu dei a voz, eu democratizei a informação de uma maneira tal, eu não. A era digital democratizou. Falta. Esse é um problema da era digital.
esse egocentrismo, mas foi talvez um ato falho aqui. Então o que acontece? Essa democratização da informação, ela aconteceu de uma maneira que não se esperava. Por quê? Democratizou-se toda a informação, seja ela certa ou errada, seja ela fundamentada nos livros do Dr. Doku. Muita gente tira do Dr. Doku a sua informação, a sua pesquisa, que veio nada mais do que do Doku, né? Então, você corroborou para muita gente criar uma verdade que não existe. Mas isso eu vou falar no outro vídeo, no Obscurantismo Digital. Então, qual é a ideia? Para mim, a era digital é o momento onde a gente se torna uma aldeia global, a gente começa, principalmente, a questão dos dados, trabalhar e ter um volume de dados, de informações sobre as pessoas, sobre as tecnologias, sobre a comunicação. Então essa coisa da gente poder se comunicar com pessoas do mundo todo, poder pesquisar coisas que nos interessam e tornar o mundo muito mais próximo. O mundo ficou um lugar muito pequeno com esse advento do mundo digital, da internet. Porém, ele se tornou um mundo muito mais complexo, porque eu tive que sair daquela bolha. Quem aceita sair da sua bolha? Porque uma grande questão da internet é você poder também criar as suas bolhas e dar voz para questões que você não tinha antes e criar os seus nichos, né? Tem um monte de coisa que a internet permitiu dentro desse processo, que foi, por exemplo, pessoas entenderem que aquilo que ela tinha, o que ela vivia, que ela, uma pessoa assexuada, não se discutia isso. E hoje você tem grupos, pessoas que se conhecem através desde a época do Orkut, que se identificam com pautas em comum. Qual é o problema? A criação de novas bolhas e bolhas cada vez mais radicais, que isso a gente vai falar no Obscurantismo Digital. Beleza? O poema de hoje eu fiz chamado A Era Digital, num livro que eu escrevi, que foi o último livro que eu trabalhei, que chama Epílogo Digital, onde, se a gente não tiver o período do renascimento digital, que vai ser o terceiro vídeo dessa série, a gente corre o risco de se exterminar aqui, de chegar num momento tal dessa polarização que talvez esse grande apogeu que foi proposto para nós seja talvez o nosso capítulo final, a nossa destruição, né? Toda vez que você vem com um conhecimento muito grande, com uma proposta de romper um paradigma e colocar essa ideia de transformar o mundo, a gente vai ter um grupo que vai ter a necessidade de se fechar lá e ficar o mais preso possível dentro da sua bolha, tá? Minha mãe tá fazendo um caldo verde para mim, então esse barulho é do caldo verde. Eu não posso reclamar porque vai ficar muito gostoso e eu não vou poder convidar vocês para tomar, tá bom? Era digital. Ela tá usando a tecnologia de amassar a batata. Aquelas pessoas que tentam fazer um gancho com tudo, meu. Eu falei pra Laís outro dia, eu falei, meu, quando você trabalha em coordenação, que nem coordenação pedagógica, dava reunião pra professora, às vezes a pessoa falava um bagulho nada a ver com nada, e você tinha que meio que dar uma validada Isso foi um erro, tá? A gente quis colocar que todo mundo estava certo, e não dá pra todo mundo estar certo. E aí a gente faz aquele malabarismo mental de encaixar uma loucura que a pessoa falou com uma coisa que não faz o menor sentido e a gente tem o que está tendo hoje. Mas vamos lá na era digital, mamãe fazendo o caldo verde, que vai ficar da hora, o cheiro tá bom. Ainda falta isso aqui na era digital. O último momento de sinestesia. Era digital. Período da história da humanidade marcado pelo apogeu da sua evolução
fartamente documentada com selfies, depoimentos e declarações sobre a mesma, cuja falsidade não poderá ser aferida por falta de testemunhas do seu melancólico final, aprisionadas no seu egoísmo narcisista. O grande problema que a gente vive hoje com essa popularização, esse acesso que é fundamental do mundo digital, e se mostrou, por exemplo, como... Fica imaginando, por exemplo, esse momento da pandemia que a gente viveu, sem esse instrumento do celular ou da tecnologia, da gente poder, você talvez estar na sua televisão com internet, vendo, escolhendo ver o que eu estou falando aqui. Mas a gente está usando esse instrumento para viver uma mentira, para reproduzir coisas que a gente sabe que talvez não sejam verdadeiras, e essa é a grande armadilha da era digital. Quando com grandes poderes, grandes responsabilidades, e ainda a gente não está sabendo lidar com isso. E o próximo capítulo vai ser um vídeo sobre o obscurantismo digital. Diz aí, você concorda comigo? Qual que é a sua impressão sobre a era digital? Você acha que ela veio para ajudar, para atrapalhar? Você concorda com essa divisão que eu estou fazendo entre o obscurantismo e renascimento digital? Apesar de eu não ter falado ainda, né? Você não viu o vídeo. Mas assim, com a proposta do conceito aqui, o que você pensa disso? Quais são as suas informações sobre isso? O que você pensa sobre essa questão? Dá seu like, seu dislike, se inscreve no canal e a gente se vê através dos caminhos digitais em outro vídeo de Terra Firma Society, graças a essa mudança de paradigma.